Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidato de todo o país, aqui estou eu mais uma vez, professor Braia, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, sempre levando o meu trabalho e nossa prova no Enem até você, legal? Nessa aula eu quero chamar sua atenção para um dos pontos mais cobrados, se não o ponto mais cobrado, quando se fala em provas do Enem, quando se fala na preparação do Enem. É muito forte a tendência de avaliar os alunos de diversas maneiras as questões. Ora coloca-se gráfico, ora se coloca tabela, ora coloca-se números formados em disposição de histograma, diferentes formas de gráficos, ora gráfico de barra, ora gráfico de setores, enfim, existem muitas formas de se passar uma informação às pessoas e principalmente, um aluno que vai prestar a prova do Enem vai ter que ter a ideia de que existem muitas formas de ele entender uma informação que é dada. E basicamente, essas informações todas passam pelo cálculo estatístico. Então, ao longo dessa aula e ao longo das aulas que vamos em frente aí, eu quero destacar para você a importância do estudo da estatística. Mostrar muitas questões do Enem, porque o que não falta é questão do Enem sobre o assunto estatística, e promover para você algumas habilidades que você precisa desenvolver na hora de resolver questões de estatística aí, perfeito? E é claro, se mais uma aula começa, você que está nos assistindo já sabe, é o meu convidado mais que especial, venha comigo, o assunto agora é muito e de fundamental importância, o assunto agora é estatística, certo? Vamos lá então, ó. Quando se fala no estudo e no ensino de estatística, a primeira ideia importante que você precisa ter é que a estatística, ela é basicamente presente em todas as áreas do conhecimento humano. Então é difícil um profissional que não tenha contato com o uso da estatística, justamente porque ela é um campo que trabalha com dados, ou seja, trabalha com informações de um modo geral. Olha só, então quando se fala em estatística, basicamente você está dizendo que é um conjunto de métodos que nós usamos na hora de coletar, analisar e interpretar dados. Olha, independente se é engenheiro, médico, advogado, jornalista, professor, contador, as pessoas, de um modo geral, ao longo das suas carreiras, ao longo das suas vidas, trabalham demais com esses três tópicos. Olha lá, ó, coleta, análise e interpretação de dados. São tópicos que aparecem de forma muito frequente ao longo da nossa vida. Por exemplo, quando você vai ao mercado fazer uma compra, você tem diversas informações e precisa, de certa forma, coletá-las, analisá-las e interpretá-las. Isso pode ser, por exemplo, a escolha de um produto mais barato ou fazer a escolha de um custo-benefício diante de tantas informações e diante de tantas possibilidades. Por isso, muito do que se usa no cotidiano é e está associado à ideia da estatística, perfeito? Quando se fala na estatística, existem basicamente alguns termos que são considerados comuns. E eu fiz aqui basicamente um mini dicionário de termos que você precisa conhecer quando se fala no estudo da estatística, certo? Primeiro termo que você precisa conhecer, a ideia de população. Quando a gente fala a ideia de população, nós estamos se referindo a todos os elementos que nós temos interesse na hora que fazemos um estudo. Entenda que a ideia de população não é necessariamente a ideia de população humana, não é só humanos não. Quando você pensa, por exemplo, em todas as provas do Enem é uma população, a população de todas as provas. Pode ser uma população de plantas, uma população de algas, ou todos os carros que uma empresa produz é a sua população, uma montadora produz, isso é a população. Então a população é a ideia de pegar todos os elementos que têm interesse naquele determinado estudo, seja ele pessoas, animais, objetos, plantas, de modo geral. A população são todos os números do nosso interesse, certo? Além da população, tem outro conceito que precisa estar claro a você, que é a ideia da amostra. Você precisa saber o que é população e também conhecer a ideia de amostra. É que é o seguinte, trabalhar com toda a população às vezes não é viável. Na maioria das vezes não é viável. Então você escolhe parte da população para você fazer o estudo com ela. Ou seja, se você tem uma escola com 5.000 alunos, ora é difícil perguntar a opinião para os 5.000 alunos. Então o que você faz?
escolhe parte deles, seleciona um determinado grupo e pergunta para esse grupo menor. O nome desse grupo menor previamente selecionado é conhecido como amostra. Então a ideia de amostra é muito fácil, é a parte da população que você vai selecionar para fazer a análise. Então você escolhe parte da população, ou seja, você escolhe a amostra. Além disso, nós temos a ideia dos dados. Olha, você vai selecionar uma amostra e vai coletar dados dessa amostra. Mas, Brian, como assim coletar dados da amostra? Fácil, você vai fazer algumas perguntas, você vai tirar algumas informações. E essas informações representam as observações, que podem ser números ou características, como o sexo, cor dos olhos, cor do cabelo, ou as respostas que você esteja coletando, perfeito? Então, é basicamente um duelo entre populações e amostras. Você tem uma população, consulta uma amostra, ou seja, seleciona parte do grupo para fazer a análise. A estatística é dividida em dois grandes grupos, olha só. Existe a estatística conhecida como estatística descritiva. A estatística descritiva, ela que vai cuidar basicamente de organizar, tabular e trabalhar com os dados de um modo geral, ou seja, com essas informações que a gente trabalha. Essa cai muito forte no Enem. Tem muitas questões de estatística descritiva. Além da estatística descritiva, nós temos a estatística de inferência. A estatística de inferência ela é objeto de estudo do ensino superior. Então, quando você for fazer a cadeira de estatística do ensino superior, você fala assim, puxa, já vi alguma coisa de estatística. E estatística de inferência é algo mais completo, porque basicamente, se for trocar em miúdos, a estatística de inferência ela é a estatística que trabalha com previsões. Como assim previsões, Brian? Olha, ela analisa as informações que você tem e faz projeções de quanto seria os resultados no futuro. Por isso, estatística realmente é algo que ajuda muito o ser humano de um modo geral. Ela fala assim, olha, com base no que aconteceu, eu posso prever basicamente alguma coisa. Ou eu falo assim, olha, para que eu tenha 90% de certeza, vamos perguntar para 500 pessoas. Agora, se eu quiser ter 95% de certeza, vamos perguntar para 800 pessoas. E isso vai fazer inferências. É basicamente estimar, fazer estimadores ou indicar quais seriam os possíveis resultados. Para efeitos de Exame Nacional do Ensino Médio, nós vamos trabalhar com a estatística descritiva, tá? A estatística de inferência, inclusive, é uma coisa um pouco mais sofisticada que não chega às cadeiras de ensino médio. Então, de repente, numa outra oportunidade, a gente pode falar para você sobre estatística de inferência, tá? Muito bem. Voltando então ao nosso foco, estatística descritiva, organizar e tabular dados de um modo geral. Veja basicamente o que nós temos. Olha só. Você lembra que a estatística, ela vai falar e vai trabalhar com dados de um modo geral. Dados são informações, são observações que você faz. Pois é, esses dados têm respostas que são variáveis. Como assim variáveis? Quando você faz uma pergunta para uma pessoa, numa pesquisa de opinião, ela pode dar diferentes respostas. Ou seja, as respostas não são fixas. Essas respostas são variáveis. Elas podem mudar de elemento para elemento. Ou seja, entre os elementos da amostra. Só que aí é que está. Variável não é tudo variável. Existem dois grandes grupos de variáveis. Olha só, existem dois grandes grupos de variáveis. O primeiro grande grupo de variável são as variáveis promovidas à qualitativa. Como o próprio nome fala, uma variável qualitativa é uma variável que indica uma qualidade, perfeito? Uma qualidade, um atributo, uma característica que o nosso elemento tem. Então, repare, uma variável que você pode promover como uma qualidade ou um atributo. Muita gente se refere à variável qualitativa como tudo que a gente pode expressar por meio de palavra. Eu gosto bastante dessa ideia. Tudo que você diz como palavra, tudo que você responde como palavra é uma variável qualitativa. Por exemplo, hoje você está triste ou está alegre? Ah, eu estou alegre, então é qualitativa, legal. Que cor são a cor dos seus olhos? Ah, meus olhos são verdes, perfeito. Olha, que cor que é a cor do seu cabelo? Ah, meu cabelo é castanho.
Tudo que você está respondendo de forma com palavras, você está dando algum atributo, alguma característica, alguma qualidade. Só que esse grande grupo de variáveis qualitativas, ele se divide em dois subgrupos, ou seja, dois pedaços menores aí. Existem dois grupos de variáveis qualitativas. Então, qualitativo é o que a gente representa por meio de palavras, são qualidades, atributos que aquele dado, aquela informação tem. Só que sabendo que é qualitativa, existem dois grupos para a gente pensar. O primeiro deles são as variáveis qualitativas nominais. Quando se fala em qualitativa nominal, realmente é um atributo, é uma característica. E basicamente, quando você dá respostas diferentes, você não fica nem melhor e nem pior do que o outro. Por exemplo, cor dos olhos. Olha, professor, eu tenho um amigo que tem um olho castanho, o outro tem um olho verde e o outro tem um olho azul. Isso é uma variável qualitativa, porque é uma qualidade, é um atributo que você tem, mas é uma qualitativa nominal, porque é só uma característica que te deixa em iguais condições com as outras pessoas. Quando você fala, por exemplo, na cor da pele, na cor dos seus olhos, na cor do cabelo, tudo isso são variáveis qualitativas nominais. Ou seja, você responde e isso não te deixa nem acima e nem abaixo de ninguém. Agora, existe uma outra ideia, que são as variáveis qualitativas ordinais. As variáveis qualitativas ordinais também são qualidades que a pessoa tem. Mas essas qualidades permitem com que a gente se expresse por meio de ordenação. Por exemplo, eu sou formado em matemática, e tenho um mestrado em matemática. Ou seja, eu estou na condição aqui com o mestrado após graduação. Quando eu falo que eu tenho um mestrado em matemática, isso é uma qualidade, isso é um atributo que eu tenho. Só que esse atributo, ele basicamente estabelece ordem. Porque tem pessoas que têm mestrado, acima nós temos as pessoas que têm doutorado, acima tem as pessoas que têm o pós-doutorado. Entenda, é uma característica, é um atributo que eu tenho, mas esse atributo me coloca em uma escala que eu posso estabelecer ordem. Abaixo tem os graduados, aqueles que têm o ensino médio completo, aqueles que têm o ensino médio incompleto e assim sucessivamente. Eu sempre falo, tem um irmão meu que não terminou o 9º ano, disse que não gostava de estudar e tal, nunca aprendeu a fórmula de Bhaskara. E eu falo que essa é uma característica, é um atributo, é uma qualidade que ele tem, ter um ensino médio incompleto. Isso é uma qualidade, é um atributo, só que coloca-se numa determinada escala de ordem, perfeito? Por mais que você deteste a ideia, quando você vai comparar a renda, fala assim, olha, você faz parte da classe média, você faz parte da classe baixa, você faz parte da classe alta. Isso é uma característica, é um atributo que você tem. Essa característica, esse atributo, é ordinal, porque você pode colocar em diferentes níveis, subindo ou descendo numa grande escada, perfeito? Então, qualidade não é tudo qualidade. Tem aquelas que não nos deixam nem melhores nem piores que os outros. E tem aquelas que nos promovem a diferentes níveis, ou seja, variáveis qualitativas ordinais. E também nós temos as variáveis quantitativas. Como o próprio nome sugere, uma variável quantitativa expressa para nós uma quantidade. Quantidade é número. Então, todas as variáveis qualitativas, elas podem ser representadas usando apenas palavras. As variáveis quantitativas são quantidade, e quantidades são números. Então, eu estou falando em variáveis que podem ser expressas usando números. Só que aí é que está. Não é verdade que as variáveis quantitativas são todas iguais. Existem dois modelos. Existem as variáveis quantitativas discretas e tem as variáveis quantitativas contínuas. Aí você fala, Brian, mas e qual que é a diferença entre ser discreto e ser contínuo? Muito fácil. Quando você pensa no ambiente discreto, você está associando a ideia da contagem. Por exemplo, o Enem é 2 dias de prova. 2 dias de prova é o número que dá da contagem, ou seja, é um número, a quantidade de dias que é a prova do Enem é uma variável quantitativa porque é um número, discreto porque dá para contar, é da contagem. Quando pergunta assim, quantos irmãos você tem?
Quantos primos você tem? É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai. Tem associado a contagem por trás. Ou seja, quantidade porque é número, discreto porque vai na contagem aí, tá certo? Agora, as contínuas não é verdade. A história da contínua, quando você fala em variável contínua, é porque nós estamos falando de números reais, não necessariamente associados à contagem. Então, quando eu falo em variável contínua, eu estou me referindo à seguinte ideia. É número que pode ser e assumir resultados completamente quebrados. Números que podem ser expressos por meio de vírgula. Peso, altura, aí você pode relacionar também a tempo, é uma coisa que pode ter vírgula, pode ser quebrada. Tudo que pode ser basicamente representado por meio de valores que podem estar quebrados, podem ser decimais, são variáveis contínuas, tá certo? O peso exato de algumas coisas, tudo que envolve número quebrado, ou seja, que não está associado a número inteiro, é uma variável quantitativa. Por exemplo, o número de irmãos é discreto, a altura é contínuo. Porque a pessoa pode ter 1,73 m, 1,85 m, 1,48 m, enfim, diferentes estaturas, isso é um valor contínuo. Agora, quando você fala quantos anos você tem, a gente não conta os anos de forma contínua, a gente conta os anos de forma discreta, não é verdade? Eu, por exemplo, tenho 28 anos, então 28 anos é uma quantidade, como é enumerável, como é inteira, é uma quantidade discreta, perfeito? Então, existem duas grandes categorias, com dois grandes subníveis cada uma delas, perfeito? Identificado isso, é muito importante que você saiba que possivelmente vai ser trazida uma tabela para você analisar. Se não tiver uma tabela na prova de matemática especificamente, pode ser que tenha tabelas em outras provas em outros momentos. E é muito comum o uso da tabela de frequência. A tabela de frequência é muito utilizada, moçada, por um motivo fácil. Você pega e coleta 800 valores lá. Você não vai levar 800 valores para mostrar o resultado. Falar assim, eu fiz uma pesquisa, está aqui os 800 valores. Não se faz isso. Você procura organizar esses valores de tal forma que fique enxuto, que fique compacta a anotação e, principalmente, que fique fácil para qualquer um entender. Uma das grandes estratégias para organizar valores é, sem dúvida alguma, a tabela de frequência. Em uma tabela de frequência, você precisa entender que algumas coisas vão acontecer. Por exemplo, nós vamos ter a chamada frequência absoluta. A frequência absoluta é exatamente o valor ou a quantidade de elementos que tem aquela característica. Então você de repente faz uma pesquisa com 80 pessoas e descobre que 20 delas têm 17 anos. Esse 20 é a frequência absoluta. São 20 as pessoas que têm a idade de 17 anos. Isso é fazer a frequência absoluta, mostrar quantos elementos tem aquela característica específica, perfeito? Agora, quando você fala no relativo, a ideia de absoluto e relativo é diferente. Quando se fala no relativo, você está se referindo agora a frequência absoluta, ou seja, aquela que nós estamos analisando, comparado com o total. Ou seja, quando você fala relativo, você fala assim, olha, eu estou em um grupo de 80 pessoas, olha lá, 80 pessoas. 20 delas têm 17 anos. O 20 é o absoluto. Agora, quando você faz 20 sobre 80, que daria 0,25, esse já é o relativo, porque é o valor que você tem comparado, embasado em cima do total referido. Então, o valor que você tem sobre o total referido deixa de ser absoluto e passa a ser relativo. Você pode deixar em fração, você pode deixar em decimal e pode deixar e tornar em percentual também. Para transformar em porcentagem, basta multiplicar por 100, ou seja, 25% no meu exemplo aí. Legal? Olha só, veja uma tabela para você ver. Note, nós fizemos uma pesquisa com 500 pessoas. E essas 500 pessoas vão representar os 100%. Perguntaram qual é o time que essa pessoa torce, ou que essa pessoa admira. Repare, o Corinthians teve 120 pessoas que responderam.
o Palmeiras 60, o São Paulo 70 e o Santos 250. O que significa esses valores? Esses são os dados da pesquisa. Foram lá, perguntaram, afirmaram e tiraram essas informações. Essas informações são conhecidas como as informações absolutas. É da pesquisa para a tabela. Agora, quando você compara cada um desses valores com o total, você deixa de trabalhar no universo absoluto e passa a trabalhar no universo relativo. Olha lá, 120 das 500 torcem para o Corinthians, 60 das 500 torcem para o Palmeiras, 70 das 500 torcem para o São Paulo e 250 das 500 torcem para o Santos. Dividindo para deixar na forma decimal, 0,24, 0,12, 0,14 e 0,50. Agora, você pode trazer essa mesma frequência relativa na forma de porcentagem. Para deixar em porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, 0,24 é 24%, 0,12 é 12%, 0,14, 14% e 0,50 dá 50%. Esse, basicamente, é o efeito que você faz para trabalhar com o relativo em percentual. Porcento, basicamente, basta que você multiplique por 100. Maravilha? Legal? Ainda, nós podemos levar esses valores para gráficos, como, por exemplo, um gráfico de barras. Um gráfico de barras representa e nos ajuda de forma simples a mostrar os resultados da nossa tabela. Ainda existe um outro tipo de gráfico que aparece bastante, que é o chamado polígono de frequência. O polígono de frequência, ela vai ligando a evolução dos elementos. Olha lá, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Veja que esse polígono de frequências é quando você exclui as barras e liga só os pontos que estão nos extremos, tá certo? Agora, existem tabelas que não dá para fazer só uma opinião, porque às vezes os valores são fragmentados e aí precisa tentar organizar de uma forma melhor. Essa forma melhor que eu sugiro a organização é as chamadas tabelas que tem intervalo entre as classes. Mas, Brian, como assim? Me explica direito essa história de ter intervalo entre classes. Fácil. Na primeira linha, na primeira classe, como é conhecida, você vai ter basicamente aquela situação onde vai de 1,62 até 1,65. Começa exatamente no 1,62 e termina em todos aqueles que têm menos de 1,65. Entenda. Quando eu falo que é 1,62 até 1,65, eu estou dizendo para você o seguinte, olha, fica nessa linha quem tem 1,62, quem tem 1,63 e quem tem 1,64. Ficam todos na mesma classe, ficam todos na mesma linha. Ou seja, duas pessoas, o relativo é 2 de 20, dá 0,10, que em porcentagem é 10%. Na segunda classe, na segunda linha, vai ficar quem tem exatamente 1,65, 1,66 e 1,67, menos que 1,68. Veja que a quantidade de elementos que estão nessa condição são 3. 3 em cima de 20 dá 0,15, que é 15%. Note, o primeiro valor ele participa daquela linha. O último valor participa da outra linha. Então, note, 1,68 está na segunda linha e está na terceira linha. Estão presentes na segunda e na terceira classe. Onde que ele é computado? Na terceira classe. Então, quem vai ficar aqui? 1,68, 1,69 e 1,70. Perfeito? 1,68, 1,69 e 1,70. Quantos são? 6, que é 0,30, que é 30%. Então, a diferença entre uma tabela que tem classe e que não tem classe é que a tabela de classe, você tem na mesma linha valores que estão mais que tanto e menos que tanto. Olha lá, na próxima classe, na próxima linha, você tem valores que estão entre 1,71 e 1,74. Depois, entre 1,74 e 1,77. Depois, entre 1,77 e 1,80. E suas respectivas porcentagens. Claro, na soma de todas as frequências absolutas, tem que dar o total de elementos.
E na soma de todas as frequências relativas, tem que dar o total em percentual aí, perfeito? Então você precisa entender que numa tabela de frequências que tem classe, pode ser que você tenha mais de uma característica exatamente na mesma linha. E isso tem que ficar claro para você. Agora que você tem uma noção básica de como funciona, como corre o sistema basicamente da notação e trabalhar com tabela de frequência, sabe o que é variável, sabe o que é estatística, a gente consegue dar um próximo passo, que é mostrar para você quais são as perguntas que são feitas sobre estatística. Qual é o conhecimento, qual é a teoria que tem para resolver questões de estatística. Então daqui a pouquinho eu volto para mais uma aula e gostaria de contar com você. Posso contar com você? Tenho certeza que sim, viu? Vamos em frente juntos. O nosso curso continua, a preparação continua. Bom estudo a todos. Forte abraço. Tchau, tchau.